Eu venho nesta oportunidade compartilhar com vocês uma meditação da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e se faz de suma importância que cada vez mais estejamos próximos de Deus. É necessário e de importância maior para nós que estejamos envolvidos com Deus e com os seus caminhos. Quando eu digo envolvidos com Deus e com o seu caminho, eu quero trazer à vossa memória que é mais importante conhecer o caminho de Deus do que os seus atributos. Segundo o escritor aos Romanos, através da criação, das plantas e de toda a criação de Deus se faz conhecer os atributos de Deus. Israel conheceu os atributos de Deus, o poder de Deus ao ser tirado do Egito. Porém, de toda aquela multidão, somente 2 e sua família entraram na terra prometida, Caleb e Josué. Caleb e Josué, eles ascenderam a sua vida espiritual. Eles cresceram espiritualmente. Eles não só conheceram os atributos de Deus, mas também conheceram o caminho de Deus. Então é muito importante você conhecer o caminho de Deus em vez de conhecer somente os atributos de Deus. Você é capaz de conhecer a excelência da criação. Você é capaz até de elogiar a criação e se admirar com a criação. O escritor aos Romanos diz que na criação se pode perceber, se pode ver, se pode encontrar os atributos de Deus. Então é necessário você crescer, você se desenvolver e conhecer o caminho de Deus, em vez de tentar conhecer somente os atributos de Deus, o poder de Deus. E eu quero falar justamente de um indivíduo que ele prefere a terra e os seus prazeres do que o céu. Ele troca o céu pela terra. Ele troca toda a riqueza eterna, duradoura, pela riqueza perecível que vai passar. No livro de Salmos, no capítulo 17, no versículo de número 14, nós lemos o seguinte: dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enche do teu tesouro oculto, saciam seus filhos e deixam o que sobeja a sua família. Existem 2 expressões hebraicas aqui que traz um sentido muito profundo deste versículo. Este versículo se refere a um indivíduo que troca o céu pela terra. Ele vive a sua vida totalmente despreocupada. Ele vive uma vida totalmente aquém da vida eterna. A vida eterna, com todo o seu tesouro, com toda a sua grandeza, para ele não existe. Ele abre mão da vida eterna. Ele não se importa com a vida eterna, ele abre mão disto. Tanto que a expressão dos homens do mundo, ela vem de uma expressão hebraica que significa mahelim e mimatim. Esta expressão, ela traz o sentido e ela traz uma conotação de um tipo de homem, um tipo de indivíduo
que não muda com o tempo. Ou seja, ele não tem princípio fixo, senão aquele de garantir para si aquilo que lhe interessa no que diz respeito ao mundo secular. Ele não tem princípio fixo, senão aquele de garantir o próprio interesse referente às coisas deste mundo presente no que se refere à vida secular. Então, esta expressão, dos homens do mundo se refere a um indivíduo que não muda com o tempo. Ele não muda. Mas há uma outra expressão que fala cuja porção está nesta vida, ou seja, ele troca o céu por a terra, pela riqueza da terra, pelas conquistas da terra, pelos bens, pelo ouro e pela prata da terra. E a palavra de Deus é categórica: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, a porção que cabe a este indivíduo, ela se refere somente a esta vida. Para ele o que importa é só a vida que ele está vivendo. Então, a palavra cuja porção está nesta vida é a palavra Bahaim no hebraico, que significa que ele não só vive uma vida totalmente desprovida e despreocupada no que se refere à vida eterna, como ele também educa os seus filhos, os seus seguidores, porque o texto diz aqui, saciam seus filhos, e esse saciar de seus filhos se refere a seguidores. Se não bastasse, há muitos que querem imitar este homem. Há muitos que querem seguir o modelo deste homem, por acreditar que este é o modelo de alguém que é bem-sucedido, de alguém que é feliz, de alguém que é totalmente realizado. Então, a palavra Bahaim significa educar seus filhos nos mesmos princípios. É o tipo de indivíduo que morre, mas deixa uma cartilha, deixa um legado para a sua família e que todos vão caminhar pelo mesmo caminho. Ele deixou a riqueza, ele deixou os bens, porque na morte ele não leva nada dessas coisas, mas ele deixou princípios que está arraigado dentro dos seus seguidores, da sua família, dos seus filhos, de todos que estavam à sua volta. E passam a viver da mesma forma. Eles trocam o céu pela terra. Agora, os Salmos de número 73 fala algo muito interessante em relação a essas pessoas. Olha o que diz os Salmos 73. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nérdio. Não partilham das canseiras. A palavra amal, a palavra canseira, amal do hebraico, significa das dificuldades, ou seja, dos esforços e da labuta que todo mundo passa, que todo mundo vive, todo mundo se esforça, todo mundo vive suas labutas, todo mundo tem suas dificuldades. Este homem aqui, que a palavra de Deus se refere, ele não passa, ele não tem as mesmas preocupações, porque ele conquistou, ele tem bens, ele tem riqueza. Então ele tem um padrão de vida, ele tem um estilo de vida que não se preocupa para ele. Ele não tem preocupação com amanhã, se vai morrer, se não vai morrer. Ele não se preocupa com... Ele não passa as mesmas labutas. Ele não tem as mesmas preocupações que todo mundo tem em comum. Não. Isso o Salmo 73 nos diz. Que ele não tem as mesmas dificuldades que os demais. E que ele não tem... Que ele não se esforça, ele não vive as mesmas labutas
dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele vive uma vida totalmente despreocupada, totalmente aquém da vida eterna. E ele não é afligido. O dinheiro, os seus bens materiais lhe proporciona uma proteção, uma câmera que lhe deixa protegido de muitas coisas no que se refere a esta vida. Mas acredite uma coisa: o verdadeiro homem, ele não só vive o melhor da terra, mas ele declara, como o salmista declara no versículo 15, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, estarei satisfeito com a tua semente, com a tua semelhança, quando despertar. O desejo do salmista é conhecer a face de Deus. E ele diz, olha, eu estarei satisfeito com a tua semelhança quando despertar, quando o Senhor se revelar, ou quando o salmista estiver lá, depois da morte, e contemplar a face do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. E ele disse, eu estarei satisfeito. Isso é o que me satisfaz, isso é o que me preenche. Então, qual é o conselho de Deus para as nossas vidas? O conselho de Deus é que você pode viver o melhor da terra e ter o melhor da terra, porque o próprio Deus lhe concede. Mas o seu coração não pode estar no seu tesouro. O seu tesouro não pode ser na terra, o seu tesouro tem que ser no céu, onde está o Senhor. Nada que você conquiste, nada que você possua nesta vida, teus bens, tua fortuna, tua riqueza, nada disto é comparado com o que o Senhor tem para nós. Nada disto é comparado com a vida eterna, nada disto é comparado com a salvação da tua alma, nada disto se compara com a redenção da tua alma. Então há um grande perigo. Você que fica olhando de um lado para o outro, que compara a sua vida com a vida dos demais, imaginando que aquela é a vida adequada, ideal para se viver. Você olha para os seus bens, para as suas riquezas e deixa a tristeza entrar no teu coração, e com isso você entristece o Espírito Santo, porque você está mudando a ordem das coisas, você está se apegando às coisas terrenas que são perecíveis, que elas se destroem com o tempo, elas acabam, mas o que é eterno dura para sempre. A salvação da nossa alma é mais importante do que qualquer coisa que você possa conquistar e possuir nesta vida. Este homem, ele troca o céu por a terra. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E ele atrai para si muitos seguidores que admiram a sua vida, que admiram a sua fortuna, que admiram as suas conquistas, que admiram a sua vida totalmente desprovida de responsabilidade no que se refere à vida eterna. E aí, muitos querem viver esta vida. Mas eu quero vos dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que depois da morte não se pode fazer mais nada. Depois disso segue-se o juízo. Então o Senhor te espera. O Senhor quer conceder à tua alma a redenção dela e a vida eterna. O Espírito Santo do Senhor há de trabalhar no teu coração para que você possa se despertar desta sonolência terrena e secular e despertar para um dia novo, para uma nova vida, um novo nascimento em Jesus Cristo. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe sempre. Amém.